Tá começando mais um Arte e Ciência. Eu sou o professor Diego Lessan, novamente representando todos os professores de música da Blue School, Objetivo DF, para mais um Revisando. É agora na nossa prova P2 do terceiro bimestre. Então fica atento porque nessa prova teremos vários temas aí, além de organologia, família dos instrumentos musicais, história da música africana aqui no Brasil e também falaremos de conjuntos instrumentais. Então já vai anotando aí, porque nessa prova teremos vários temas. E por falar em conjuntos instrumentais, gostaria de lembrar vocês que está chegando o nosso FICO. E se você não sabe, o FICO, ou Festival Interno do Colégio Objetivo, é o maior festival de música escolar do planeta. Sua primeira edição aconteceu lá em São Paulo, numa das unidades do Colégio Objetivo, no ano de 1971. Pelos palcos do FICO já participaram diversos artistas nacionais e internacionais. Artistas como Paralamas do Sucesso, Titãs, Raul Seixas e até Luiz Gonzaga já subiram nos palcos do FICO. Se você tem algum talento, não perca o prazo de inscrição. E se você quiser apreciar, venha conhecer as atrações que acontecerão em outubro. E agora vamos para a nossa revisão, começando com a organologia. Já falamos disso antes. A organologia é responsável por classificar os instrumentos musicais, como se fosse a biologia dos instrumentos. Por exemplo, o violão ele é um cordofone, porque o som dele é produzido pela vibração de cordas. E a flauta ela é um aerofone. Os tambores são membranofones, a guitarra ela é um eletrofone e o chocalho e o xilofone são idiofones. Como classificar os instrumentos organologicamente? É fácil. Se o som é produzido pelo corpo do instrumento, é um idiofone. Se é uma membrana esticada, é um membranofone. Se for eletricidade, é um eletrofone. Se for por vibração de cordas, é um cordofone. E se o som for produzido por ar, ele é um aerofone. Basicamente, a organologia é o estudo que explica qual o combustível necessário para produzir som em um determinado instrumento, mas ela não é suficiente, por isso existe também um estudo da família dos instrumentos musicais que vamos observar agora. Dentro da orquestra existem 4 famílias. Vamos falar primeiro sobre a família das madeiras. Uma dica importante, se o instrumento é de soprar e geralmente não começa com a letra T, geralmente ele é da família das madeiras, flauta, fagote, oboé, clarinete, clarone, geralmente são instrumentos da família das madeiras. A flauta é um dos mais agudos e o clarone e fagote são os mais graves. Existem 4 famílias de instrumentos musicais: família das madeiras, família dos metais, família das cordas e família das percussões. A família da percussão, pessoal, é composta por idiofones e membranofones juntos, pois são instrumentos percutidos, ou seja, instrumentos de impacto. Nós já falamos sobre esse conteúdo em aulas e provas anteriores, então se você tiver alguma dúvida sobre a família das cordas, por exemplo, dá uma olhada na minha revisão da P1 do terceiro bimestre, que lá fala sobre tudo isso, pois agora nós teremos que falar também sobre outro tema, conhecido como conjuntos instrumentais. Nesse estudo, galera, nós aprendemos os diferentes formatos de bandas que existem. Por exemplo, a palavra orquestra, ela vem lá dos teatros antigos, onde na frente do palco existia um espaço destinado aos músicos. Com o passar do tempo, começaram a se referir também aos músicos como orquestra. E aí, pessoal, as orquestras se popularizaram no barroco, classicismo e romântico, que é quando começaram a se importar com composições instrumentais. Geralmente ela possui em torno de 80 a 100 integrantes divididos em diversos instrumentos. Como a orquestra é um formato musical para espetáculos de grandes dimensões, para públicos gigantescos, geralmente algumas famílias, como por exemplo as cordas, possuem mais instrumentistas para poder ter um equilíbrio sonoro comparado com os metais, que são mais barulhentos e por isso necessitam menos instrumentos na orquestra. Como é um grupo de grandes dimensões, ali na frente temos que ter um músico separado para organizar toda essa instrumental, e esse cara se chama maestro ou regente. Pessoal, existem 2 tipos de orquestras, as orquestras sinfônicas e orquestras filarmônicas. Qual a diferença? A orquestra sinfônica é financiada por recursos públicos e a orquestra filarmônica ela é financiada por recursos privados. Ou seja, as bandas que você escuta geralmente tocando em filmes, possivelmente são orquestras filarmônicas.
E agora vamos falar de outro formato de banda que existem, que é as bandas marciais. Pessoal, bandas marciais são bandas itinerantes, ou seja, são bandas que caminham. E geralmente as bandas marciais, elas não possuem família das cordas, porque é um instrumento de difícil transporte, ou seja, trabalhamos aqui apenas percussões, metais e madeiras. O formato de banda marcial se popularizou bastante, incluindo o nosso hino nacional. Se você reparar bem, ele foi composto para uma banda marcial. Escuta aqui comigo que você vai perceber. Não existe instrumento de corda nesse formato clássico do nosso hino nacional. Bandas marciais podem ser civis ou militares. Banda marcial militar, ela pertence a alguma corporação. Como por exemplo, pessoal, elas são formadas pela banda dos bombeiros militares, pode ser também polícia militar, fuzileiros navais e também banda do exército. Essas são bandas militares. Já as bandas marciais civis, elas são compostas por algum grupo cultural sem vínculo militar, como por exemplo, bandas de fanfarra, de carnaval, bandas também de escolas, de desfile, e elas possuem esses instrumentos aqui geralmente. Como eu falei, não existe corda nesse formato. E também, pessoal, vamos falar agora de um outro formato musical conhecido como conjunto de câmara, que nesse formato aqui é justamente o inverso, é para pequenas apresentações. O quarteto de cordas é um conjunto criado por Joseph Haydn lá no período clássico, e ele é muito utilizado nesse formato aqui, porque nós precisamos de poucos músicos para se apresentar em alguns salões pequenos. O quarteto de cordas é justamente formado por 2 violinos, uma viola e um violoncelo, e eles possuem características justamente de uma orquestra de pequenas dimensões. Porque as orquestras, pessoal, chegaram até a um exagerado número de 1000 pessoas, como no caso da 8ª Sinfonia de Gustav. Essa sinfonia, pessoal, conhecida como Sinfonia dos Mil, e pode cair na prova de vocês, fiquem atentos, tá bom? E agora vamos falar sobre música africana, pessoal. Só que primeiro, para falar disso, precisamos voltar ao ano de 1500. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles tentaram conquistar aqui e até tentaram escravizar os indígenas, só que eles não conseguiram fazer isso. Então o que eles fizeram, pessoal? Eles começaram a trazer os africanos, que eles já escravizavam há muito tempo lá na África e vendiam para outros países, começaram a trazê-los também para o Brasil. Só que junto com esses africanos que vinham nos navios negreiros, vieram também uma grande riqueza cultural, pessoal, porque os africanos, eles não eram pessoas selvagens, eles tinham sim sua cultura lá na África, tinham sua culinária, eles tinham a sua medicina, e quando vieram para cá acabaram perdendo sua identidade e tudo isso. Só que algumas coisas conseguiram sobreviver, porque os africanos incluíram no Brasil a sua culinária, a sua medicina, a sua dança, incluindo, pessoal, as nossas danças sensuais, nossa bateria, culinária, algumas medicinas que utilizamos no Brasil, até palavras e algumas lutas, como a capoeira, são de origem africana, e precisamos falar disso sim, pessoal, porque a África é um continente esquecido nos estudos por muitos especialistas. Então, pessoal, a cultura africana, ela contribui muito para o ritmo, a base, cultura, até letras engraçadas, a gente herdou isso dos africanos e já está impregnado. Por exemplo, ritmos como maracatu, que deram origem a outros gêneros musicais, são de origem africana, pessoal. Congadas, começa a estudar um pouquinho que você vai observar que a África, ela tá pelo menos 30% na raiz brasileira musical, artística e de dança. A capoeira, por exemplo, é um formato que nós aprendemos ali com os africanos, né? Aqui nós temos diversos instrumentos africanos que justamente vamos trabalhar na nossa prova, galera. Dá uma atençãozinha, porque a capoeira, ela trabalha justamente dança e luta ao mesmo tempo. Ela era feita de forma bem escondida ali, para poder não caracterizar uma briga de verdade. Então os capoeiristas, eles começaram como um formato de dança para não serem punidos por estarem lutando nas senzalas. Galera, o berimbau é um instrumento de origem africana, é um cordofone, corda. Temos também a cuíca, que é um instrumento que você está escutando agora. Ele é um tambor que tem uma madeirinha ali dentro que produz esse som. E as cuicas eram assim, tá, galera? Esse formato ali que você tá vendo, ele já é um formato moderno. Temos também a gogô, a tabaques, que são instrumentos da família dos membranofones, feito antigamente com pele de animal. E, pessoal, é uma coisa muito importante falar que dos africanos nós herdemos as danças sensuais e também uma coisa que salvou a nossa música, que são os ritmos sincopados. Agradeçam aos africanos por esse ritmo alegre presente na nossa música. Os ritmos sincopados, pessoal, são muito importantes, porque antes desse formato de música aqui que você conhece, galera, as músicas eram quadradas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui, olha só.
Isso aqui é um ritmo normal, tá vendo? 1, 2. Os ritmos sincopados não, eles são quebrados. Observa a diferença, eles não estão acentuados na cabeça do tempo musical. Eles acabam fazendo um tempo cruzado. Olha a diferença para vocês perceberem. 2, 3, 4. Perceberam? É como se fosse um relógio, só que em vez de você bater a nota no tempo 1 e no 2, você toca entre esses espaços que existem de notas, entre o segundo 1 e o 2, por exemplo. Pessoal, estamos chegando ao fim da revisão. Se você curtiu, não seja biscoiteiro, deixa um like, porque isso me ajuda muito. Porque agora eu estou encerrando o vídeo, deixando para vocês mais um episódio da novela Reprovação Musical. Episódio de hoje, Feira Cultural. Taratatá. Gente, o tema do trabalho tá lindo, mas nem todo mundo está ajudando, não é verdade? Meninas, quem mereceu nota? Professora, tem gente que não fez nada. A Luísa, por exemplo, ela ficou lá só passeando, usando o celular, jogando Minecraft como sempre e fazendo o quê? E conversando com o pessoal. Ô, Luana, você tá ficando doida? Eu ajudei sim, eu fiz um monte de coisa. Eu completei isopor e vocês nem usaram. Garota, aquele isopor era mais fino que uma moeda de 50 centavos. Você não fez nada. Ela fez a pesquisa. Mentira! Eu dei até o dinheiro das lembrancinhas. Você era da equipe de montagem. Eu fiquei lá sozinha montando. Eu gastei muito com essa feira e você tá me dizendo que eu vou ficar com zero? Eu fiquei montando um painel no sol quente de 39 graus naquela quadra sozinha. Ninguém foi lá me ajudar. E você devia estar lá. Eu tava fazendo recuperação paralela de música. Era só assistir as revisões do professor Diego. Ele posta tudo no YouTube e você fica perdendo. Eu tava sem crédito no celular. Sempre com desculpa. Olha, garota. Tava um calor de 200 graus e eu tava lá. Montei tudo sozinha com os meninos. E você quer ganhar nota de graça? Não vai. Gente, pra que isso? Pelo amor de Deus. Calma, pessoal. Isso faz parte da peça. Elas só estão ensaiando a apresentação da feira. Olha lá, tá tudo bem. Meninas, vocês são ótimas atrizes, mas eu tenho que falar de algumas coisas. Claro, professora. Arrasamos, amiga. Parabéns. Não, vocês não arrasaram. Esse tema tá muito violento. Eu quero que vocês escolham um outro tema, senão vão tirar 0, tá bom? Tá bom, vamos falar com a turma inteira. Pessoal, a professora não gostou do nosso trabalho. É, gente. Vamos procurar um tema mais tecnológico. Tipo? Sei lá, tipo inteligência artificial, coisa do tipo. Isso aí ninguém nunca... menina, vai ter um monte de gente falando sobre isso daí. É melhor a gente pensar numa coisa mais futurística. O clima esquentou e agora, será que elas terão um tema para a feira científica? Não perca o próximo episódio de Reprovação Musical. Últimos capítulos no 4º bimestre. Tadadá.